Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje o tema é Mestre de Harmonia e Música em Loja, inclusive a pedido do nosso amado irmão Sérgio Vedovello, da loja Ipiranga número 83. Abração, Sérgio. Um forte abraço. Mas antes de agradecendo aos nossos patrocinadores oficiais, Hijack Poker Club e Focal Óticas. É isso? É isso aí. E o nosso episódio de hoje tem o patrocínio da Contour Turismo. Vai viajar, irmão? Então não deixe de consultar a Contour. Passagens aéreas, cruzeiros nacionais e internacionais, aluguel de carro, seguro de viagem, tudo o que você precisa para sua viagem a passeio ou a trabalho. Entre em contato com a equipe comercial da Contour no WhatsApp que está aí na sua tela e consulte os preços, peça a dica, tudo o que você precisa para ir viajar tranquilo, amparado por profissionais sérios, dedicados. Daí é só curtir o passeio, viu, Léo? Que maravilha. Beleza? Contour, sua melhor opção para viajar. Ô Voz, tem o contato aí da Contour aí na descrição do vídeo, né? Tem na descrição, na tela, no comentário fixado. Tá tudo lá, é isso aí, show de bola. Então assiste o nosso vídeo e depois vai lá na descrição e pega o contato da Contour. Beleza? É isso aí, Léo. É isso. E antes de mais nada, é o seguinte. Boa. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar ligeiro e não perder os próximos vídeos, beleza? E já que você vai prestar muita atenção no nosso papo, que o papo é envolvente, você vai ficar prestando atenção, já curte agora. Vai porque lá. senão você vai esquecer depois, tá certo? Não ajuda nós, não cai o dedo, é de graça, certo? Então, ó, voadora lá no curtir, beleza? Agora, isso aí. Isso aí. Excelente. Léo, vamos lá. Música. Tema bom, tema gostoso. Muitos irmãos têm dúvida, né? Coloca-se música, que tipo de música, mas é necessário, não é? O que ela reflete? Vamos explicar um pouquinho. Vamos. Mas antes, vamos voltar um tempinho atrás? Só um pouquinho atrás. Só um pouquinho, mais ou menos 40 mil anos. Ah, tá perto. Vamos falar da pré-história. Certo. Justamente por quê voltar nesse período? Porque são ali as origens da música, como se iniciou a sonorização, a própria música em si, que era feito com o quê? Com vestígios de ossos e pedras. Tanto que na história da música fala-se que o primeiro instrumento foi instrumento de percussão. Até hoje tem, obviamente, a base toda musical. Então, daquele período em diante, começou um processo de instrumentos a serem criados pelo homem, né? Através dessas pedras, de ossos, depois com instrumentos de corda também feito de tripas de animais, até a sua evolução do instrumento musical. Vamos avançar um pouquinho da pré-história. Vamos pular um pouquinho uns anos. Vamos pular um pouquinho os anos e chegar aonde? Onde iniciou o estudo das escalas. Sabe onde foi, Jean? Onde foi? Pitágoras. Pitágoras, na Grécia Antiga. Grécia Antiga, exatamente. Todo mundo assimila, né? Pitágoras é um filósofo, mas muito a matemática. Mas, na verdade, além dele ser um filósofo surpreendente, estudioso na matemática, teorema dele, também ele identificou as notas musicais com o estudo da matemática também. Então, dali surgiu e, a partir daí, começaram, sim, toda a sonorização. Legal. E uma coisa legal, quem quiser procurar mais, procura aí no YouTube um vídeo do Donald no país dos números. É isso? No país da matemática. Donald no país da matemática. É sensacional, um filme da Disney que conta a história, mostra os pitagóricos, é super legal. Excelente. E aí, avançando um pouco mais, só uma observação também, na Grécia foi identificado, além das pinturas, as primeiras harpas, aliás, foram neste período, e a primeira harpa de 3 até 20 cordas, o que leva a crer que eles já sabiam muito de escalas e notas musicais. Então tinha todo um aprendizado, todo um desenvolvimento desde aquela época até hoje. Legal. Passando de Pitágoras, o que vai chegando até para a maçonaria? Vamos falar do nosso patrono, São João Batista. Legal. Isso é uma coisa legal.
São João Batista. Tem as notas musicais que a gente usa aqui, as Exatamente. notas latinas, né? Que a gente usa, elas... o nome delas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, foi por causa de um ábade, né? Exatamente. Conta essa história pra gente. Contar essa história rapidamente, tirado do nosso ritual. Inclusive, as 7 notas musicais foram criadas pelo monge italiano Guido, mestre do coro da Catedral de Arezzo, na Toscana, Itália, por volta de 1030, que utilizou as primeiras sílabas dos seguintes versos latinos de um hino escrito à honra de São João Batista. Você vai falar em latim? Você vai Meu falar... latim não tá lá aquelas coisas, mas eu vou tentar. Peço aí licença aos irmãos e todos que estão nos assistindo. As sílabas são ut, quente laxis, para que possam. Esse é o primeiro significado. Ressonare fibris, que significa ressoar as. Mira gestorum, maravilhas dos teus efeitos. Family tuarum, com largos cantos. Solve polut, apaga os erros. Labi reatum, dos lábios manchados. Sant Ionis, ó São João. O início de cada verso é o que se tornou a escala dó, que é ut, que mais à frente se tornou dó, e aí por diante ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí ficou uma escala o si perfeita. é San Johannes. O si é San Johannes. Legal, muito legal. Exatamente. A partir daí, então, com o evoluir da musicalidade, né, observou-se que, já observavam, aliás, né, que a depender das notas musicais era para expressar os sentimentos daquele que tocava e daqueles que ouviam também. Então, por exemplo, se você tocar uma nota maior, por exemplo, ela é composta pela tônica, vou pedir até licença e abrir um parênteses aqui, que é tônica, terça e quinta, é uma nota que faz soar bem aos ouvidos e que traz harmonia para quem ouve. Então, uma nota mais alegre, diferente das notas menores, que a gente vai ter aí a sonorização mais amena para outros tipos de situações. E o que eu quero dizer com isso e diferenciar esses tipos de notas, esses tipos de escala? Que é tudo feito para aquele tipo de música, é uma harmonização necessária, específico de que o músico quer propor. Então, ora, se é uma letra alegre, ele vai tocar um tipo de nota, um tipo de escala. Se é uma letra mais triste, uma letra mais comovente, um áudio mais comovente, ele vai também focar nessa situação. E tudo isso, quem deve observar, agora trazendo para os dias atuais, agora trazendo para as lojas maçônicas? O mestre de harmonia. Um cargo importante, né? O mestre de harmonia. Porque a música conciliada ao ritual dá todo um entendimento, né? Dá todo um clima. E é exatamente isso que se procura, né? O mestre de harmonia, ele procura fazer um clima com a música, né? Acompanhando o ritual. Uma observação também, muitas potências e obediências chamam isso de colunas de harmonia, né? Mas a verdade é que o mestre de harmonias é um cargo que tem em todos os ritos e que todos os ritos usam música, né? Podem usar música. Uns mais, outros menos, de acordo com a ritualística, mas todos eles têm. E é importante, é um cargo importante. O irmão que faz esse cargo, Léo, ele tem que ter, tem que ser um profundo conhecedor do ritual. Porque ele tem que fazer de forma, por exemplo, uma mudança de música e tal, ou aumentar o volume, diminuir, de acordo com o ritual. Então ele tem que estar antenadaço com isso aí, né? Ele já sabe qual que é a próxima fala, quando que vai terminar a fala, para ele já ir aumentando o volume ou trocando a música. Então isso é muito importante. E para cada momento da sessão tem um tipo de música, né? E para falar sobre o tipo de música é o seguinte, eu nunca encontrei nenhuma determinação ou orientação oficial de nenhuma potência, né, de qual tipo de música pode ser tocada, ou deva ser tocada, ou não possa ser tocada. Nunca encontrei oficialmente uma legislação nem nada disso. Mas a gente encontra em muitos autores, né? A literatura maçônica, muitos autores já falaram sobre esse tema, sobre a música e o mestre de harmonia.
E aí todos eles são unânimes em identificar o uso da música na ritualística como uma forma de acalmar os irmãos, acalmar os ânimos, né? Baixar a frequência e colocar todo mundo na mesma frequência. Então, obviamente, se você, né, encarando dessa forma, você não pode colocar lá uma música eletrônica, uma música agitada, né, no momento que é para todo mundo entrar num estado mais passivo, né, mais receptivo. Então, você não pode colocar uma música com uma percussão muito, não vou dizer ritmada, mas uma percussão forte, Acelerada. né? Acelerada, ou alguma coisa que a percussão se destaque demais, porque o que acontece? Eu até já vi isso. Se coloca uma música dessa, os irmãos que estão em mesa, né, que estão ocupando cargo em mesa, começam a batucar. Né? Isso acontece. E é assim, o irmão está tão envolvido que ele nem está percebendo o que ele está fazendo, né? Também não pode ter, Léo, na opinião de todos esses autores, né? Também é bom que não tenha letra. Veja bem, agora não vou dizer que é proibido ter letra. Isso é uma dúvida mesmo dos irmãos. Será que pode ter a música cantada ou não? Na verdade... Na verdade não tem uma obrigação. O que acontece é que se você colocar uma música que tem uma letra, às vezes o irmão pode ficar cantando. E mesmo que ele estiver cantando só para ele, em silêncio, na verdade ele está desviando o foco do que está acontecendo, né? Porque ele vai ficar pensando na música, cantando e tal. Agora, existem músicas cantadas, que, por exemplo, de forma lírica, né? Ou uma música clássica, uma ópera, por exemplo, que o irmão não consegue nem cantar, né? A letra, porque é diferente e tal. Então, essa eu acho que casa bem, não tem problema nenhum e tal. Então, para cada momento da sessão, você vai ter uma. Então, quando os irmãos estão entrando em loja, por exemplo, né, tá todo mundo se movimentando. Se você colocar uma música mais ritmada, mais, né, com um compasso mais forte, não tem problema, porque está todo mundo andando, todo mundo, né, em movimento. Então, não precisa daquela concentração, né? Então não tem problema, eu acho até legal uma música mais forte na hora da entrada e tal. Como eu estava dizendo, o mestre de harmonia, ele tem que estar bem ligado na cerimônia, na ritualística, porque ele vai fazer um dueto ali com o mestre de cerimônia. Então, às vezes o mestre de cerimônia está executando um procedimento litúrgico e ele sabe, o mestre de harmonia tem que saber quanto tempo demora, mais ou menos, para ele casar a música, para acabar a música quando o mestre de cerimônias terminar né, de executar. Ou também chegar num ápice da música ou no momento da música ao mesmo tempo que ele estiver fazendo algum procedimento ritualístico. Então ele tem que estar bem ligadão nisso aí, né? E tem cada momento vai pedir uma música diferente. Mais uma coisa antes de a gente entrar em cada momento, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas tem muita gente também que tem uma dúvida. Existem músicas que elas são, por exemplo, uma música sacra. Alguns irmãos identificam essa música como sendo música religiosa. Então, por exemplo, a Ave Maria, alguns entendem que é uma música católica, então não seria bom tocar, porque pode, né, tem irmãos de todas as religiões e tal. Porém, acredito que na maçonaria, como a gente baseia a nossa filosofia, né, na união de todos, né, eu acho que não tem problema nenhum. Uma música dessa não vai ferir a dignidade, nem incomodar religiosamente qualquer irmão. Então, eu não vejo problema nenhum. Se o irmão entender que sim, ele não coloca esse tipo de música, mas, por exemplo, essa, né, nesse caso, essa, por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Mesmo porque a música justamente tem
esse foco, que é de harmonizar o ambiente. Então, uma música sacra, Ave Maria, por exemplo, nunca vai desarmonizar. Exatamente. Não pode ser de acordo com aquele irmão que não pratica essa religião, enfim, mas também não vai deixar de harmonizar aquele ambiente. Por isso que Exatamente. ela pode ser tocada. E se você colocar uma música árabe, também Da não mesma vai, forma. mesma coisa, não vai incomodar ninguém. O que eu ia só fazer a observação, que aí nós percebemos que muitas lojas, né, acabam deixando o mestre de harmonia e o último. De repente, meu irmão, chega ali, faz aí o mestre de harmonia, mas o que coloca as músicas aí. Aí que tá, ele até pode conhecer do ritual, mas além de ser um conhecedor, ele também tem que entender da música e o momento certo dela de ser tocada, o momento próprio e aquele tipo de música também. E tá preparado antes, né? Ah. Porque, né, às vezes o irmão, quando quer fazer quando vai fazer a harmonia da loja, ele tem uma playlist dele, né, pré-definida, mais ou menos de cada momento da sessão, qual música que ele vai colocar. Aí você pegar o irmão de surpresa, às vezes né, se ele não tiver essa playlist, já vai incomodar. Aí, inclusive, por falar nisso, a gente pode usar os recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia, né? Tem aí vários aplicativos de música que você pode fazer uma playlist, né? E deixar lá, escrever o nome lá, sessão maçônica e tal. E você vai sempre usar aquela. Inclusive, os irmãos podem até compartilhar entre eles, né? Um dia um irmão está fazendo o mestre de harmonia, no outro dia outro irmão vai fazer. Um pode passar para o outro essa playlist, né? E tal. Inclusive, tem playlist pública que você encontra aí já meio pronta, entendeu? Aí você vê as músicas, vê quais você quer colocar. Isso é interessante. Aliás, acho uma coisa bem interessante para o irmão que for fazer o cargo de mestre de harmonia, ele montar mais de uma, porque também tem vários tipos de sessão, né? Então, uma sessão ordinária, ele faz uma playlist, uma sessão magna de iniciação, outra playlist, uma sessão de exaltação, instalação, cada uma playlist, porque tem momentos ritualísticos diferentes. Né? Exato. E aí abordar justamente nesse ponto agora, o momento ritualístico numa sessão ordinária, por exemplo. Né? Quais momentos colocar a música, né? O tom dela. Separamos aqui alguns pontos. Nós praticamos, como já sabe, o rito Adoniramita. Tem vários pontos. Vamos tentar falar de maneira geral, onde a princípio, todos os ritos, exceto, na verdade, rito moderno, que não colocaria em alguns momentos né? Essa música. Mas, por exemplo, o ingresso de obreiros. Isso. Esse vai ter em todos. Então, como a gente tinha comentado, né? No ingresso dos obreiros, eu acredito que você colocar uma música mais compassada e tal, eu acho legal. Não tem problema, tá todo mundo se movimentando, todo mundo andando. Então, é uma coisa legal de fazer. Aí depois o que você separou? Para o nosso rito Adoniramita, o início dos trabalhos para a cerimônia da incensação. Certo. Então, essa é uma coisa bem particular, né, do nosso rito, a cerimônia da incensação. Também tem que ser uma música. O que você está fazendo ali? Está purificando o ambiente. Então você tem que colocar uma música que coadune com esse momento, né? Com essa ideia de purificação e tal. Tem que ser uma coisa tranquila, tem que ser uma coisa para, como a gente falou, né? Baixar a palpitação do coração dos irmãos. Tranquilizar, relaxar os irmãos, né? Exatamente. E aí lembrando também só um detalhe, um toque para o mestre de harmonia, que durante a cerimônia da incensação, existem algumas falas também. Então, além da música, eles têm que estar ligados para abaixar o volume quando tiver a fala, retomar o volume da música. E por isso que a gente falou, o cara tem que ser um profundo conhecedor do ritual, porque ele vai saber o momento, né? E o próximo momento, cerimonial do fogo. Então, na minha opinião, assim, é meio uma continuação. Você ainda está fazendo uma purificação, né? Ainda está preparando o ambiente, né? Então, mesma coisa da incensação. Tem que ser uma música que você vai fazer, que vai manter esse equilíbrio harmônico, né? De todo mundo se acalmar e entrar todo mundo na mesma vibe. É isso aí. O próximo, saco de propostas e informações. Ali as ideias dos irmãos que ele apresenta, que pode colocar. Aí já pode colocar uma música um pouco mais, como posso dizer, não acelerada, mas com um ritmo um pouco maior, mais marcante. Então, porque, como eu falei, o irmão vai estar se movimentando, né? Nesse momento, tem um irmão se movimentando, ninguém está prestando muito atenção na movimentação do irmão, né? E é uma coisa, como eu falo, ó, você vê, é um momento legal para o irmão mestre de harmonia colocar esse som um pouco mais alto.
Por quê? Porque tem o barulho da movimentação, né? Os irmãos se movimentando, pegando, né, os papéis e tal. E às vezes um faz um comentário com o outro, pede alguma coisa um para o outro, né? Baixinho e tal. Um fala com o outro. Então, se você subir o volume nesse momento, você deixa harmonioso o ambiente, né? Sem barulho de papel, sem barulho de passo, sem barulho, né? Então é um momento que é legal de fazer isso. Mas eu vou falar um pouquinho antes que a gente falou, tem a abertura da loja, né, Léo? Então na abertura da loja, que é uma coisa que vai ser para todos os ritos, tem a abertura e encerramento da loja, todos os ritos têm. É um momento com muitas falas. Então, normalmente, os irmãos deixam sem som nenhum, né? Sem música ambiente nesse momento, porque tem muitas falas. Mas não é necessário que faça isso. Você pode colocar uma música tranquila e bem baixinho, para ela ficar como um som de fundo, enquanto os irmãos falam. Lógico, o volume não pode atrapalhar a fala do irmão, né? Mas você pode deixar ele, né, baixinho, fazendo um ambiente, né? E continua. Muitos ritos também tem abertura do livro da lei, né? A maioria deles, eu acredito que só o rito moderno que não faça a abertura do livro da lei. Esse é um momento bem interessante, você escolher uma música bacana para fazer a abertura do livro da lei, alguma coisa que represente um estado transcendente, né? Uma coisa bem espiritual mesmo, né? Nesse momento. Eu acredito que seja um bom... um momento importante para você escolher uma música bem adequada, né, para esse momento. No nosso rito tem o palio, né? Então, no momento do palio, os irmãos também, como a gente falou lá, os irmãos vão estar se movimentando, né? Vai ter fala também, mas os irmãos vão estar se movimentando. Eles estão se preparando, se juntando para fazer uma coisa importante. Dá para você encontrar uma música que seja bem característica para o momento desse, Exato. né? E outro, por exemplo, o troco de solidariedade. Da mesma forma, uma música que traga essa paz, essa situação de que os irmãos possam praticar a caridade ali também. E até alegria, porque uma vez a gente teve uma palestra lá na nossa loja com um irmão que era músico e trabalhava com esse lance de tratamento com música, eu esqueci o nome, né? Mixagem? Não, tipo musicoterapia, uma coisa assim, né? E ele falou que esse momento do tronco de solidariedade era um momento que você escolheu uma música alegre, né? Porque a música alegre, você anima o irmão, anima o coração, aí o irmão, né, com um coração feliz, ele abre o coração, abre o bolso para fazer uma doação, né? Para poder ajudar as obras de caridade que as lojas mantêm e tal. Então é um momento que você tem que escolher uma música um pouco mais alegre, né? E da mesma forma a saída do templo, que aí, quer dizer, tem que ter a necessidade da música, só que aí já está ao final, tudo já foi realizado, a sessão foi, na maioria das vezes, justa e perfeita. Então já pode ser também uma música bem animada, uma música alegre, saindo com todos relaxados e satisfeitos. Tem que ser uma música assim, né? Tem alguns momentos antes, né? Como não sei se você ia falar desses momentos, porque tem esses momentos antes, tem o encerramento da loja, né? Nos ritos que vai fechar o livro da lei, tem então mesma coisa na abertura, uma música que tem uma pegada transcendental e tal, né? No nosso rito vai apagar as chamas e tal, outro momento, né? E aí, sim, nesse caso, eu acho até uma música não deprimente, mas uma música que seja uma coisa mais... também não vou dizer triste, vou falar triste porque não estou encontrando outra palavra, mas uma música mais triste porque a chama está se extinguindo. Você vai extinguir a chama, apesar de você mantê-la acesa no coração, mas você vai extinguir a chama, né? A luz vai embora e tal. Então tem que ser uma música assim, né? Eu acho que é interessante. Bom, quem conhece o irmão que pratica a maçonaria já entende bem, né, a respeito disso. Às vezes o que falta para eles é uma ideia, né? Mas ele entende qual é esse momento, como é que é esse momento e tal. Então aí depois disso, aí encerramento da loja, mesma coisa. Encerramento da loja tem muitas falas, como na abertura a gente falou.
O irmão mestre de harmonia pode deixar uma música assim de fundo, né? Baixinho, para não atrapalhar as falas, mas deixar baixinho, né? Então, uma coisa interessante do nosso rito, a gente tem as badaladas, né? A gente soa o sino, né? As badaladas argentinas. Nesse momento, de acordo com o ritual também, é silêncio absoluto. Aí então o mestre de harmonia tem que estar esperto que nesse momento ele tira qualquer som, porque é para todo mundo ficar em silêncio, inclusive em silêncio na mente, né? Sem ficar pensando, sem ficar divagando, para ouvir o som do sino. Isso é uma coisa importante para o nosso rito, né? Para o rito Adoniramita. E aí depois é a saída dos irmãos, aí como você estava falando, né? Pode colocar uma música mais alegre, porque todo mundo realizou um ótimo trabalho, está feliz com o trabalho realizado, né? Concluiu, né, a obra naquele dia. Então tem que ser uma música alegre para a saída. É isso. A música, bem da verdade, acompanha, que nós percebemos a evolução de todo mundo. O poder da música faz evocar a emoção das pessoas, tanto boas quanto ruins. Então o mestre de harmonia tem que justamente ali harmonizar o ambiente com cada entrada e cada música que vai ser colocada naquele determinado ato. E é o poder justamente de trazer essa emoção para todos os irmãos. É isso aí. Excelente, gostei muito desse papo, Léo. Foi um assunto, né, bem legal. Os irmãos aí que tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer uma sugestão, pode mandar lá nos comentários, tá bom, gente? No nosso vídeo aqui. Procura lá na nossa rede social, também lá no Instagram, TikTok, manda pergunta, né? Faz o seu comentário e a gente vai ficar feliz. E lembrando, mais uma vez, não esquece. Importante. Curtir, se inscrever e ativar o sininho. Não esquece disso. E quem quiser compartilhar também, compartilha nosso vídeo para que os outros irmãos aí ou outras pessoas interessadas no assunto possam ouvir o que a gente tem para falar. É isso aí, Léo. Então, hoje, com o patrocínio do Contour Turismo, a gente fica por aqui e até a próxima. Viva, viva, viva!